O objetivo tá aqui em cima, né? Alguns elementos que acho que a gente não tinha dado uma olhada ainda, né? Eu tava falando que esse alvo aqui com essa cruz aqui, né? Em preto, destacado aqui, são todos os locais onde vão ter ponto de trabalho, tá? E também vai puxar a legenda automática indicando qual que é o ponto. Então, P8, P7. E se for um vão, né? Ela fica uma linha preta aqui, um contorno. E o vão é sempre de um ponto, então do P3, então o 3 ao ponto 4. Então aqui se a gente for aqui para baixo, ó, ponto 4 tá aqui, ó. Então, essa informação de vão aqui corresponde a esse trecho aqui, tá? Então, tem 11,5 metros, vai informar a distância. Esse 5 aqui na frente, tá? Não precisam considerar ele. Aqui, esse cabo aqui que tem ali, 3P50 a 50. Então, vocês conseguem saber o tipo de cabo. Esse 5 ele deve ter puxado de alguma legenda de outro ponto, ó. Aqui também puxou, ó. Então, às vezes, a gente tem que dar um ajuste manual aqui. Então, aqui, ó, esse 5 aqui não existe, tá? É 3P50. Aqui também não existe. Aqui puxou 2, ó. Essa informação também não existe. Aqui já puxou certo, ó. Então, aqui, às vezes, algum bugzinho na geração da legenda, depois é só corrigir. Aqui gerou certinho e daqui pra frente gerou todas certas. Então, no ponto de trabalho, a legenda, né, ó, vai puxar para vocês o poste, a estrutura e essa informação aqui é referente à iluminação pública. No vão de trabalho, ele vai indicar de qual ponto até qual ponto que ele está tratando, o tamanho em metros, e qual que é o arranjo que está sendo aplicado, né? Então, vocês têm bastante informação aqui. Com essas informações, vocês conseguem estar identificando qual que é o tipo de JED que está tratando essa estrutura e também depois, né, em cima dessa informação, vocês conseguem estar localizando no GED qual que é a estrutura em si que existe lá em campo, né? O que que é que vocês têm. E depois, em cima disso, a gente vai elaborar um projeto, tá? Então, primeira etapa, digamos assim, da aula de hoje, né? Aí não sei se vai dar tempo de fazer até o final. Então, essa aqui seria a primeira etapa, eh, que é identificar, né? E aqui, depois a gente entra na segunda etapa, que é elaborar, né? E aí, nessa segunda parte aqui, aí tem um objetivo, né? Então, objetivo de projeto: estender uma rede primária até o P9 e instalar um transformador de 75 kVA, classe 15 kV, a BT 380, que teve erro de digitação, é 380 220. Deixa eu até corrigir isso aqui para não causar confusão. Tá? Viajei agora, né? Aqui. Então, 380 220. Pá, enfim. Vamos ter que fazer uma abertura de circuito, né? Abrir o circuito secundário em P7. Vai ter acesso ao caminhão sim, né? Então, essa informação é importante para nós. Ah, e também aqui eu trouxe as coordenadas GPS do ponto 4, tá? Então é mais para nós ter uma referência, né? Ponto 4 é esse aqui. Esse rascunhozinho aqui. E a gente consegue localizar, né, a partir dessa coordenada aqui, aonde que é essa cidade, aonde que vocês vão estar trabalhando. E se tiver Street View, acho que vai ter, a gente consegue estar se baseando também, né, com essas informações aqui. Então essa aqui seria a segunda etapa, tá? Vocês conseguiram entender? Tivemos alguma dúvida? Deixa eu ver isso aqui. Vocês podem estar rabiscando em cima dessa planta aqui, não tem problema nenhum, do jeito que eu estou fazendo aqui, vocês podem estar anotando. Para quem quer saber o navegador que eu estou usando o Edge, tá? Quando vocês abrem um PDF pelo Edge, vocês têm acesso a essas ferramentas aqui. Não precisa baixar nenhum aplicativo nem nada, né? É só abrir com o Edge. Você consegue estar anotando, tem então função de texto aqui, tem o lápis para estar desenhando, tem marcador, tem texto, muda a cor, muda tamanho de letra. Dá para fazer bastante coisa aqui, dá para rabiscar, dá para. A única coisa que ele não faz é colar imagem, tá? Depois, se vocês quiserem colar alguma imagem por cima, que daí é interessante, vocês podem estar salvando esse arquivo. Então, recomendo que vocês salvem ele. Eu vou fechar ele aqui.
Ele tá aqui na minha pasta, ó. Então, ele tá com o nome Escola Projeto. Botão direito, abre com o Adobe. Depois que vocês abrem com o Adobe, então é outro navegador, vocês vão ter alguns outros recursos. Essa parte de texto aqui não é tão interessante. Deixa eu só fechar isso aqui. Ah, putz. Eu tô sem, ó. Tá com o arquivo. Meu Adobe, ele tá sem craquear. Então não vai funcionar. Para quem tem o Adobe instalado no PC, tá? Se tiver uma conta ali, não precisa ser craqueado, pode ser até a conta. Ahn, Dá para colar imagem por cima, tá? Então, qual que é a ideia, né, que eu acho interessante? Vocês pesquisem o GED, né? Achem o GED do que vocês estão fazendo. Uma coisa interessante de se fazer é tu tirar um print da estrutura aqui, ó. Ah, por exemplo, é só um exemplo, né? Ah, lá em campo tem essa estrutura aqui. Faz uma ferramenta de captura e cola na planta. Vocês podem ir montando aqui toda uma pequena biblioteca, digamos assim, de imagem para vocês irem tendo referência. O que que é uma C3? Coloca a imagenzinha da C3. O que que é uma ETRM? Uma imagenzinha da ETRM. O que que é uma IT, né? Uma imagenzinha da IT. Uma IF aqui, um final de linha. Isso tudo para vocês irem criando, visualizando, né? O que que o mnemônico quer dizer, né? Então, quando vocês veem um mnemônico em planta, né? Essa sigla aqui quer dizer alguma coisa, né? É uma estrutura. Então, o que que isso corresponde na prática? O que que é uma ITA? Então, dá pra fazer isso no Paint também, né? Então, deixa eu fazer pelo Paint aqui mais pra vocês entenderem. Então, vou fazer uma aqui de exemplo, tá? Uma ETRM. Eu tô aqui no. Aqui, ó. GED do transformador 19287. Deixa eu voltar aqui pro sumário. Então, vamos lá, ó. ETRM, ó. Então, eu tenho essa estrutura aqui. Se eu for abrir aqui o GED da estrutura compacta, aí eu vou estar fazendo trabalho para vocês, né? Mas mais para a gente entender junto. Ó, o que que eu tenho lá? Também tem uma C3, ó. Então, se for na ordem é mais fácil, tá? C3 ETRM. Opa, C3 uma ETRM. E o GED da compacta básica é esse aqui. Então, vocês conseguem ter aqui o que que é que vocês têm naquele ponto, ó. Vocês vão ter uma estrutura que é exatamente isso aqui. Podem estar printando isso aqui, né? Vou colar no Paint, mas quem tiver o Adobe pode fazer no próprio Adobe. E aí vocês vão ter a referência do que é. E daí apontem, né? Façam uma anotaçãozinha aqui da onde que vocês encontraram isso aqui. Ah, isso aqui é GED 19287. Tá aqui, item. Deixa eu ver que item que é isso aqui. 6.9.4. 6.9.4. Tá? Isso aí. Quem quiser usar o PowerPoint, pode usar o PowerPoint. É o jeito que vocês acharem mais fácil, tá? Quem quiser fazer no AutoCAD, pode fazer no AutoCAD. Se vocês quiserem, quem tiver AutoCAD instalado, eu tô sem AutoCAD, tá? Ah, quem precisar ali pode me chamar que eu ajudo a fazer. Tem uma função no AutoCAD, para quem sabe usar, que é importar PDF. Vocês conseguem importar essa planta aqui para dentro do AutoCAD. Então, e o que está na planta, se vocês referenciarem certo ali, isso aqui está em Sirgas 2000. Vocês conseguem ter essa referência. E tem aqui a coordenada, então para vocês zerar lá o ponto, vocês vão ter a planta certinho. O CAD ele também é georreferenciado, então vocês vão ter o projeto certinho na localidade que vocês estão fazendo, tá? Então tem vários jeitos de estar elaborando. Deixa eu abrir aqui o Google Earth Pro, eu gosto de usar esse aplicativo aqui, tá? Pode usar o Maps, não tem problema nenhum. Vamos dar um zoom aqui, como que usa, né? A RGE ela trabalha sempre no fuso 22, tá? Então, o fuso 22 ele é da metade do estado para o lado direito, então em direção ao mar, tá? Então, quando vocês forem pesquisar um ponto aqui, que nem eu vou estar passando para vocês, você sempre tem que estar mais ou menos olhando essa tela. Não, o Google Earth ele não funciona se vocês estiverem olhando o mapa de muito longe assim, tá? Ele vai bugar as coordenadas, ele acaba puxando o local errado. Ah, Na verdade, se vocês configurar certo, ele vai puxar certo a princípio, ó. Então, vocês vão aplicar um marcador, ó.
Tá vendo que tá uma latitude e longitude bugada aqui? Então, se vocês trouxerem para o Rio Grande do Sul, só deixa eu configurar ele aqui. Ferramenta, ferramentas, opções. E a gente está usando aqui latitude e longitude. Não é graus, minutos e segundos, tá? A gente usa o sistema UTM, que é esse Universal Transverso de Mercator. Vou dar um aplicar aqui. Ok. Aí quando for abrir aqui, ó, um novo marcador, que é esse íconezinho aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui a longitude e latitude, ela varia, ó. E aqui tá no fuso 22, ó, 22J. Então, a gente tem que aplicar aquelas informações de coordenada que eu passei para vocês aqui dentro desse campo, ó. Não precisa copiar o M aqui, tá? Só copiar aqui. Primeira informação. E aqui a segunda, ó. Copiar inteiro, depois eu registro. Aí. Vamos ver onde que vai dar. Acho que é Passo Fundo, ó. Isso aí. Então aqui, ó. Eu posso só renomear isso aqui para indicar que é o P4 do projeto. 4, projeto Escola de Projetista. Sei lá, posso dar um nome aleatório, né? Aí conforme eu vou dando zoom aqui, ó, eu vou ter na localização, ó, bem certinho do que. Deixa eu ver se tem Street View aqui, por a nossa sorte. Ó, tem Street View, tá? Então, estamos garantidos. Então, só vou fazer uma comparação aqui para vocês, ó. Muito do que a gente conversa lá, o XD e RG é o referenciado. É isso aqui, ó. Ó, vou ver isso aqui pra cá. Então, quando a gente olha o XD, ó, e aqui eu marquei o ponto 4, eu marquei esse ponto aqui, ó. Tá exatamente onde a gente está tratando, ó. Se eu for dando um zoom aqui mais para aproximar aqui, ah, percebam a sombra dos postes, ó. Esse poste aqui, então, e sempre com o norte para cima, tá, gente? Então aqui, ó, sempre com o norte apontado para cima, é exatamente o que vocês vão estar vendo aqui no XD. Eu não botei aqui a Rosa 200, mas ela normalmente ficaria posicionada aqui na planta, sempre com o norte apontado para cima. Então, esse poste aqui é referente a esse poste aqui. Esse poste aqui de baixo, esse aqui, ó. Então tem o cruzamento. Aqui vai ter os próximos postes, ó. Também bem certinho, bem fácil de achar. Só vamos largar aqui, ó, Street View pra gente dar uma olhada. Ó, 2023, tá bem atualizado. Então vocês conseguem também dar uma olhada bem certinho do que vocês têm lá, ó. Bom, aqui, ó, o objetivo hoje é identificar e depois a gente começa a elaborar. Então o que que é um 12.6, ó? Poste 12.6. A C3TR, tá? Ela tá numa fixação diferente aqui, mas é a mesma coisa. E TRM, ó, TRM e uma ITA é a estrutura de BT, ó. Depois disso aqui vocês achem no GED, tá, gente? Então aqui, ó, se eu for vir aqui, ó, percebam que é a mesma coisa, tá? Só o transformador aqui tá pro lado oposto. Então, se eu vir aqui no Paint, ah, deixa eu ver se vai dar pra fazer o que eu tô pretendendo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, que importante, ó. Ele tá apontando já que é o lado rua, tá? Então o transformador ele sempre fica pro lado da rua. Se eu for querer fazer igualzinho que tá no, o que tá lá em campo, porcaria. Descolar aqui, reduzir o tamanho um pouquinho. Mantém a seleção e aqui vai ter um espelhar, ó. Basicamente isso aqui. Só acaba invertendo os textos, tá? Mas aí a montagem fica igual. Ó, se eu for olhar aqui, pá, aqui é a mesma montagem, ó. Entenderam? Sim. Sim, sim. Pode Tá. continuar, Renan. Hã? Pode continuar. Ah, não, mas daí vocês não têm desafio nenhum, né? Vou deixar vocês aí sofrer um pouquinho, mas eu vou estar aqui à disposição e vocês vão. É mais para vocês irem exercitando mesmo, sabe?
Tem uma planta aí para vocês brincar em cima dela. Podem rascunhar, tem um arquivo original ali no grupo. Elaborem por cima, tá? Por mais que a gente não tá utilizando o XD, a lógica vocês vão estar pegando, tá? Então, isso aqui é bastante importante para a parte de identificação de estrutura, identificação de padrão, né? Porque depois vocês vão ter que utilizar isso aí no dia a dia, né? Depois cair esse objetivo aqui de. Deixa eu só compartilhar mais uma vez aqui. Que esse objetivo aqui de estender rede primária, instalar um transformador aqui no. Vamos lá, no P9, que é nesse ponto aqui, né? É uma coisa normal do dia a dia. Então, como que eu faço isso, né? Então, aqui vamos dar uma olhada. Se eu for olhar aqui no Street View, opa, só uma última introdução, né? Como que eu faço para estender a rede a partir desse ponto? Qual que é a estrutura que vai, digamos assim, dar continuidade para uma rede aqui, né? Eu tenho que pesquisar isso, eu tenho que projetar isso, né? Porque daí vou estar, quando eu estou projetando, consequentemente eu vou estar já fazendo a parte de orçamento dessa estrutura, né? Então vamos lá, tem uma C3. Qual que é a estrutura que eu posso utilizar para complementar uma C3 e dar sequência na rede, né? Porque eu tenho que estender uma rede primária aqui nessa rua, né? Depois, como que eu faço para derivar desse poste aqui e vir para cá, né? Se a gente for ver. Deixa eu só voltar um ponto de vista aqui, ó. Pense que o poste está aqui. Como que eu chego nesse poste aqui com rede primária, né? Posso derivar direto aqui, por exemplo. Vou jogar isso aqui para cá. Se eu for fazer um caminho aqui, ó. É esse poste aqui. Eu tenho que chegar até aqui. Como que eu faço isso? Em linha reta, por cima da casa dos clientes? Tipo, teoricamente não dá, né? Dá. Tu pode fazer o que tu quiser, mas vai ser o certo, vai ser o correto fazer isso aqui, derivar desse ponto pra cá, né? Não é o correto, né? Tu vai ter que estender essa rede pra cá e talvez fazer isso aqui. Ou tu vai ter que construir um cruzamento aéreo, né? Então, tu vai ter que trazer a rede. Aqui eu não consigo cortar, tá? Mas eu vou ter que fazer algo parecido com isso aqui. Como que isso aqui fica. Essa linha aqui não existe, tá? Se vocês forem pensar em rede, essa parte aqui não existe. O que que é isso aqui? Como que eu faço isso? Então, são perguntas que vocês vão ter que saber responder, digamos assim. Então, vou lá. GED da rede compacta, 11847, né? Isso aqui vocês vão ter que usar. Posso voltar aqui no sumário? É o jeito mais. Vamos lá, o primeiro jeito é esse aqui. Estruturas básicas. Eu vou lendo aqui qual que estrutura contempla. É uma estrutura básica, é uma transição, uma derivação. Vou seguindo aqui. É um afastamento de edificação? Não. Opa, C3 Pro. Prolongamento da rede a partir de uma C3. Vamos ver isso aqui. Faz sentido. Ó, prolongamento, ó. Rede existente. Então, a rede existente é esse lado aqui. Prolongamento é esse lado aqui. Opa, o que que vem nessa estrutura? Daí vocês vão dando uma olhada aqui nos componentes, né? Vem um pino lateral para fazer a passagem do cabo. Aí vocês começam a entender o que que vocês estão projetando, né? Então a rede existente termina numa C3. Quando eu projeto uma C3 Pro, o que que eu estou projetando? O prolongamento dela. Então eu estou projetando esses isoladores aqui, o pino aqui de cima, o pino lateral para fazer a passagem do cabo e assim por diante, né? Eu vou ter a parte de conexão com a estrutura. E aqui embaixo, daí, leio as observações, identifico qual que é o mnemônico que eu vou querer, né? E aqui, quando eu projeto uma C3 Pro, né, com garra aqui, ou aqui eu falei para vocês também que é classe 15, né? Então vai ter que ser ou esse mnemônico ou esse aqui. Já projetem com garra, tá? Que daí é o que a gente está utilizando hoje em dia, isolador com garra. Então o que que vem quando tu projeta uma C3 Pro? Vem toda essa lista aqui de materiais com essas quantidades aqui. Acho que o Matheus explicou isso para vocês. Quando a gente projeta uma unidade compatível, né, que é uma UNC, que seria esse código aqui, né, eu estou fazendo já o meu projeto, estou elaborando ele, e em cima disso também eu estou mandando uma série de materiais para campo, né? Estou criando uma lista de material. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo vai ser projetado. Beleza.
tenho minha C3 Pro, tenho meu, ó, pino aço de aço, isolador polimérico de ancoragem, VN3, todos o resto dos parafusos ali, manilha e sapatilha. Enfim, depois em cima disso, o que mais que eu preciso? Conexão para o condutor. Então, preciso pagar 3 conectores e 3 protetores para conector cunha. Esse protetor ele só vai em rede compacta, né? Então, por isso que está pedindo. Próximo item. Quando eu projeto uma C3 Pro, eu preciso de uma fixação, conforme item 6.5. Então, vocês podem clicar aqui, ó, tá vendo aquele Model Weekly, ó? Tem um link, ele vai levar vocês lá para o começo do GED, na parte das fixações. Tu vai estar projetando o quê? Daí, quando tu projetar uma fixação de C3 Pro em um poste 12.6, né? Isso que você tem que pensar. Uma cinta de acordo com a bitola do poste. O encabeçamento do cabo, 6.6. Então vai ter tudo aqui linkado com o que vocês precisam. Isso só para ancorar o cabo novo no poste. Então vamos lá. Aí vocês vão ter projetado, digamos assim, até aqui. Depois vocês vão projetar o cabo. E se a gente voltar aqui no nosso desenho, beleza. Consigo ancorar o cabo aqui. Agora, como que eu faço para esse cabo chegar até aqui? Qual que é a estrutura que tem no meio do caminho para suportar o cruzamento? Opa, é um cruzamento. Então vamos lá. Volta aqui no GED no começo. O que que é um cruzamento, né? Vamos lá. Conexão no meio do vão, fly tap. Então é isso aqui que a gente quer, ó. 6.12, ó. Fly tap no meio do vão, rede compacta com rede compacta. Não é isso aqui que a gente quer montar? Né? Esquematicamente é isso. Então tem tudo isso aqui. Digamos aqui, ó. Aqui é o poste onde está o meu transformador. Claro que aqui a estrutura ela é de acordo com o que tu está projetando, né? Isso aqui é só uma orientação. Eu consegui já ancorar aqui com meus cabos. Aí agora eu consegui chegar aqui. Essa metade aqui e esses itens aqui, e mais esses 4 aqui, é o que eu estou projetando quando eu estou fazendo um cruzamento. Depois, em cima disso, o que mais que eu preciso, né? Eu preciso ancorar minha estrutura aqui nesse poste. Aqui não é uma rede que passa, né? Se vocês forem ver, é um final de rede, né? Se eu for voltar aqui para o Street View, lembre que aqui acaba sendo um barranco, né? Ou um outro terreno, né? Enfim. Não tem continuidade, não é uma rua que segue. Então minha rede ela termina aqui. Ela vem só até aqui. Não tem essa continuação. Então qual que é a estrutura que eu vou ter que projetar nesse poste aqui para terminar a rede? Uma C3. Nesse poste aqui, mesma coisa, digamos assim, né? Então a rede vem só até aqui. Pago o cruzamento. Esse poste aqui está do lado oposto da rua, mas enfim, é só orientação. Qual que é a estrutura aqui que faz uma rede passante? Aqui sim a rede vai passar, né? Se a gente for olhar aqui no nosso projeto, ó. Então, esse primeiro poste aqui a rede vai passar e vai terminar lá no outro. Então, tudo isso, né, que foi alguns aprendizados que vocês foram tendo ao longo dos dias ali, batam um pouco a cabeça e vamos ver o que que sai. Vou estar aqui para ajudar vocês hoje. Beleza, então, Renan. Beleza? Vamos tentar, né? Show, Vamos show, tentar. É vambora. isso aí. O primeiro é difícil, o segundo é difícil, o terceiro é difícil, no quarto começa a ficar mais fácil, no quinto começa. É uma. Digamos assim, a prática vai Vai dar levando à bom. perfeição. Exato. Conforme a gente vai exercitando ali, vai tendo as dúvidas, né? Que daí eu forço. Não, o objetivo não é forçar ninguém a nada, né? Mas vamos lá. Vocês fazendo, vocês mesmos vão levantar as dúvidas, né? Vocês mesmos vão entender qual que é o objetivo. Agora vocês vão ter um objetivo, digamos assim. O primeiro deles é identificar as estruturas ali, achar o GED certinho. Isso aí já pode ser um desafio. O segundo, depois, a gente tentar montar ali esse projeto, esse orçamento, quais estruturas adequadas, qual que é o poste. Vocês já têm a ferramenta de cálculo mecânico. Eu passei para vocês, só mostrar uma última parte para quem depois já for evoluindo. Eu já identifiquei para vocês os ângulos de projeto, tá? Então, aqui ângulo de 3 graus, ângulo de 3 graus. Se vocês olharem, tem as metragens aqui, então já tem informação suficiente para fazer os cálculos mecânicos, né? Vocês, vamos lá. O condutor eu não passei aqui qual que é para usar na primária, tá?
Vamos manter a mesma bitola de cabo, 1370. Tá, podem manter essa mesma bitola aqui. A classe do cabo é classe 15 kV, ó. Se vocês derem um zoom aqui, vocês vão ver, 13.8, então é classe 15. Então tem munição pra gente conseguir ir evoluindo no projeto, tá? Agora sim, acho que eu falei praticamente tudo, né? Vou dar uma pausa na gravação, tá? Porque daqui pra frente é muito mais dúvida e conversa com vocês. E daí a gente vai vendo conforme o que vocês precisarem, a gente vai compartilhar tela de novo, grava a parte que vocês ficaram com dúvida e estamos à disposição. GED dos transformadores 19287. Até vou listar para vocês o GED aqui. Deixa eu passar o link. Renan, Oi? depois dá uma olhadinha. Só uma dúvida que eu tive aqui. Eu comecei a fazer o primeiro aqui, Tá? só que ele não. Peraí, que o meu bagunçou tudo aqui, isso que é o meu Adobe aqui. Pô, Se quiser compartilhar a tela, pode compartilhar, Marcelo. eu tô com o meu mouse bagaceiro e tá travando. Tem o poste do P3, ali no desenho tem aquele poste do P3, sabe? Tá? E aí tem um poste para cima que ele tem várias coisas. Tipo, Tá. todas as coisas. Qual que é onde é que eu vejo a identificação desse poste? É isso que eu não tô meio perdido. Ah, tá. Tipo, Esse poste aí, acima do P3, tá? Eu não marquei ele como ponto de trabalho. Por isso que ele não tem essa legenda automática. Tá vendo que, tipo, isso aí o que tá aparecendo do P3, 12.6, ponto e vírgula, C3, traço 1, ponto e vírgula, isso aí é uma informação que ela só aparece quando eu crio um ponto de trabalho em cima do poste. Então, por exemplo, tá, os que o- não tiver nada não precisa fazer, então, isso. não, exato, é só os É que isso que estão eu, porque, marcados, tá? tipo, eu achei que de É, repente, tipo, ele tá, eu achei que tá no, tipo, tem um P10, sei lá, alguma coisa assim, achei que de repente, eu achei um P10 num outro modelo, achei que de repente fosse a mesma nomenclatura, fiquei até pensando, daí eu ia te perguntar sobre isso aí. tá, não, mas tranquilo, ó, deixa eu fazer uma área aqui, depois eu apago, ó, é só em cima desse traçado aqui, tá? Acaba aparecendo mais postes, porque, digamos assim, como eu tenho acesso a toda a base, né? Tudo que tá dentro, tudo que tá perto aqui no plot da página, eu acabo pegando, né? Eu posso até ocultar eles, mas acabei não fazendo essa tratativa, porque é bom sempre ter referência, digamos assim, quando a gente faz o projeto, né? Mas pra quem for executar, né? Saber, ah, não, essa rede ela vem lá de cima, né? Então, vai ter mais informação visual, digamos assim. Tem o nome da rua, tem então alguns elementos que eu acabo deixando normalmente. Mas só vai aparecer esse tipo de legenda aqui quando for marcado como um ponto de trabalho, digamos assim. Então, se não tiver, acaba que tu nem precisa te preocupar, né? Ah, não, beleza, porque comecei por isso aí, eu fiquei pensando onde é que tá as informações. Não, beleza. Beleza, então.